CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa tarde aos internautas também. E nós vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. A nossa casa ela possui estudos em todos os dias da semana, em todos os horários. Quem quiser estudar conosco é só vir nos procurar. A gente tem aqui um panfletozinho com os dias e horários certinho. É só escolher o dia e o horário e vir estudar conosco. Nós estudamos as obras básicas, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. A nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona aos sábados de 8 ao meio-dia. As mães e as crianças chegam, tomam café da manhã, almoçam, tomam café da manhã, vão para as salas estudarem, estudam o livro dos Espíritos e depois almoçam e retornam aos seus lares. Nós distribuímos também cestas básicas a mais ou menos mais de 300 famílias que são cadastradas na nossa casa. E nós sempre estamos precisando também de alimentos, e o que nós estamos precisando para essa semana é peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café e açúcar, que será utilizado no preparo do alimento para as crianças e para as mães. A gente tem o atendimento fraterno. Quem precisar de atendimento fraterno é só permanecer sentado, que uma pessoa qualificada vai atender no final da reunião. É só permanecer aí sentado. Quem quiser conhecer também a nossa obra social, é só procurar os dirigentes da casa, que eles irão orientá-los como fazer. Conhecer ou então participar, trabalhar, que nós estamos sempre precisando de voluntários, então procure os dirigentes da casa. No nosso estudo hoje é sobre o Evangelho, capítulo 9, item 1 a 5, que quem fará o estudo para nós é a Dália Teixeira. Vamos, na hora dos comentários, a Gracildes irá comentar, no momento da sustentação dos passes, a lição 68 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos ler o item 68, o capítulo, com o título Além Túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1 Coríntios 15, 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, o instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro, consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como
Oh, desculpa, porque está difícil de abrir. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, define-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Vamos então pensar em Jesus, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos mais uma tarde para o estudo do Teu Evangelho. Te pedimos que ajude a nossa irmã Dália, que o Altivo possa inspirá-la e ajudá-la, ajude a Gracilde, envolva ela em bênçãos de paz, de luz e de amor. Envolva todos nós que aqui estamos, Senhor, abençoa nossa reunião, fica conosco durante todo esse tempo e nos ajuda na compreensão dos Teus ensinamentos. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos guias espirituais e da coluna de espírito, diretores da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui o item 1 e 2 e 3 e a Dália vai dar continuidade, vai comentar para nós. Capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, injúrias e violência. Item 1, bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, item 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, item 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 21 e 22, versículo. Então, vamos passar a palavra para a Dália, que vai. Obrigada. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas. Gratidão pela oportunidade do estudo, né? E hoje o estudo vai falar sobre a terceira regra, né? Que é do Sermão do Monte, que é a regra da aceitação. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A nossa querida Amélia Rodrigues, ela fala que essa passagem é a carta de alforria para todos nós. Bem-aventurados os que são mansos e misericordiosos. Então, que a gente possa agradecer a oportunidade e vamos começar o nosso estudo com
o livro Palavras da Vida Eterna, a mensagem é: pacifica sempre. É uma anotação de Mateus, a fala de Jesus. Então, Mateus fala para nós: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Então, Emmanuel vai falando para nós: por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perseverarás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Emmanuel. Então é o nosso estudo de hoje, não é isso? Pacifica sempre. Aonde estiveres, pacifica sempre. E o Emmanuel nos fala que essa bem-aventurança, né, é uma saudação fraterna. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A nossa Amélia Rodrigues, Domingos Solé, eu falei errado. Ela, como eu já falei para vocês, ela usa esse termo dessa bem-aventuranças como a carta de alforria para todos nós. E é verdade mesmo, não é? Quando a gente se liberta de determinadas situações que nos acontecem, como o Emmanuel fala aqui para nós, e me chamou muita atenção quando ele fala assim: azedume é princípio de maldição. Olha a carta de alforria que a Amélia fala para nós. A gente se sente livre, a gente se sente sem amarras, quando, em determinado momento das nossas caminhadas, que alguém nos fere, a gente desculpa. Quando alguém nos humilha, a gente cala. Isso é uma carta de alforria mesmo. Porque a intenção que a gente tem não é de calar, nem de não falar.
A nosso primeiro instinto, por isso que lá no Livro dos Espíritos, está lá na questão 919, que ele pergunta, Kardec pergunta para os espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E ele fala, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, quando a gente se conhece, né, e a gente já sabe da intenção, a gente deve imediatamente abrir a nossa carta de alforria para que a gente se liberte dessas determinadas tentações. A tentação do olhar, a tentação da fala, a tentação do reagir. Não é isso? Tem uma... Pedro falava assim para nós, estou me lembrando de Pedro. Pedro falava assim, busque a paz e siga. Não é só você buscar a paz, você busca a paz e ele diz, agora buscou, siga. Tem uma lenda árabe que conta, né, que um determinado rei, né, ele queria que algum sábio explicasse para ele o que era o céu e o que era o inferno. No reinado dele, ele não encontrou ninguém que pudesse explicar para ele o que era o céu e o que era o inferno. O que é que ele foi? Um sábio do reino dele disse para ele, olha, no reino ao lado tem um sábio, talvez ele saiba lhe explicar o que é o céu e o que é o inferno, não é? E aí o que é que esse rei fez? Ele foi ao reino ao lado, entrou sem bater na porta, sem pedir licença, e arrogantemente se pôs à frente do sábio e perguntou para ele assim, me diga imediatamente o que é o céu e o inferno. O sábio olhou para ele com muita delicadeza, nós estamos falando dos mansos e pacíficos, que é o capítulo de hoje. Aí ele olhou para ele com calma, com mansuetude na voz, no olhar, e disse para ele assim, como tu te atreves a entrar no meu reino, na minha casa, sem bater a porta e para me ordenares? O que é que o rei ao lado fez? Pegou a espada dele e ia decepar o pescoço do sábio. E o sábio olhou para ele calmamente e falou, isso é um inferno. E aí ele continuou, aí ele sentou, o rei sentou, olhou para o sábio e diga para ele, então ensine-me, esse é o céu. Por isso que Pedro fala para nós, busque a paz e siga. Não é isso? Né? A gente lembra lá no estudo do Livro dos Espíritos, onde o Livro dos Espíritos fala para nós assim, todo efeito tem uma causa. A gente estuda isso, não é? Todo efeito tem uma causa. E a gente vai olhando na nossa vida diariamente, caminhando na escola da vida, no planeta Terra, a gente muitas vezes, né, busca o caminho da paz ou encontra o caminho da violência. E muitas pessoas dizem assim para nós, a miséria traz a violência. Vocês já escutaram alguém falar isso? Normalmente a pessoa fala, a miséria traz a violência. Se isso for, olha o que a gente está falando, todo efeito tem uma causa. Diz, a miséria traz a violência, e não é verdade. Por que não é verdade? Porque aqueles que têm uma situação boa, não seriam violentos. Dizem para nós, a educação,
o analfabetismo gera a violência. Toda causa tem um efeito. Não é verdade, porque senão os sábios não seriam violentos. Fala-se também a falta de políticas públicas, né, traz uma organização, uma sociedade desorganizada. Também não é verdade. Porque a gente vê sociedades, né, que politicamente são bem organizadas e aonde existe muita violência. Então, afinal, se todo efeito traz uma causa, qual é a causa que traz aquele efeito? A causa que traz aquele efeito, né, são os fatores que se encontram dentro de cada pessoa. A gente lembra daquela chacina da Candelária, vocês lembram? E a gente lembra também daquele ônibus 174, acho que era 174, onde aconteceu lá aquele problema com aquele menino que matou aquela professora. Aquele menino foi um daqueles que estavam na Candelária. Ele era um dos meninos que estava na Candelária. Aí a gente diz assim, todo efeito, toda causa tem um efeito, mas tinha um outro menino, que era o Wagner. Ele também participou daquele momento da chacina da Candelária. O Wagner, hoje em dia, ele é uma pessoa, né? Ele foi para a Suíça, depois vocês procurem lá na internet a história dele, que é belíssima. Ele foi para a Suíça e ele se tornou um homem. Então, não é a miséria que traz a violência, não é a educação que traz a violência, não é a falta de política social que traz a violência. Esses fatores, né, são causas que estão dentro de nós e é uma decisão pessoal. O menino do 174 decidiu ir para a violência. O Wagner, que estava lá, né, decidiu levar um outro caminho. Inclusive, a irmã dele, né, ela criou um comitê contra a violência das pessoas de rua. Então, de onde vem isso? De quem são esses mansos? Voltamos a lembrar do nosso querido Pedro, quando ele fala para nós, procura a paz e segue-a. Então, a gente lembra também, né, de determinados momentos da nossa vida, onde a gente pode optar pela calma, ser um pacificador, e a gente se volta para a violência. Mas isso é um trabalho interior que nós precisamos fazer. Por isso a questão 919 do Livro dos Espíritos. Se eu diariamente me analisar ao final do dia, eu vou saber qual é o que predomina em mim. O que predomina em mim? É a pacificação ou é a violência? O nosso querido Emmanuel, mais uma vez, ele tem uma mensagem também muito bonita que está no Fonte Viva, que diz assim para nós: viver em paz, mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam todos os teus passos. Aonde é que está a paz? É fora
ou dentro? Aonde eu sou o pacificador? Dentro ou fora de mim? Quantas vezes, hoje mesmo eu estava despacificada, desorganizada, desorientada, não sei nem o termo. Uma medicação estava me deixando. Falei, nossa, eu preciso buscar essa pacificação dentro de mim. E se a gente buscar, a gente encontra essa pacificação. Porque é um trabalho grandioso a gente conseguir buscar a paz interior. Porque a paz não está em fora. E Emmanuel fala mais para nós. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. É um compromisso, tanto que o Kardec, no item 4, ele vai falar que essas máximas de Jesus, ele vai falar da moderação, da mansuetude, da afabilidade, formam uma lei da doçura. É isso que o Emmanuel também fala aqui para nós, quando ele fala, assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Assume contigo mesmo caminhar dentro da lei da doçura. Porque se eu caminhar comigo, dentro de mim, dentro da lei da doçura, com certeza eu serei um pacificador. E Emmanuel continua e diz assim, junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Olha novamente aqui o que é que Kardec fala. Moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Com quem? Comigo e com o outro. A gente acha que pode mudar o outro. Mera ilusão. A gente não muda ninguém. Ninguém. A gente mal consegue mudar a nós mesmos, que a gente tem uma luta constante entre a paz e a violência. Como é que a gente quer mudar o outro? A nossa mudança tem que partir de dentro para fora. E quando eu me modifico, todos que estão ao meu derredor se modificam também. Isso é fatal. Fatal. E o Emmanuel fala, repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Olha que interessante o Emmanuel fala. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos, trazem chagas ou ilusão, prisioneiros da vaidade ou da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços, unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajados ou contundidas. Olha que interessante. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacifica. Sejamos pacificadores. Porque Jesus nos diz aqui, ó, os pacíficos, os mansos, herdarão a terra. Por que ele está dizendo isso para nós? Por que Jesus fala isso para nós? Porque aqueles que não conseguirem alcançar a pacificação,
o acompanhamento do planeta Terra, não mais irão reencarnar na Terra. Então, Jesus, ele está prometendo. E a gente não pode nunca duvidar da promessa do Cristo. Ele é claro quando fala: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Ele está afirmando para nós. É uma promessa deles. E ele ainda fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É o que o Emmanuel fala aqui para nós. Recorda-te de que a natureza Recorda-te que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos. Olha o que o Emmanuel vai falar. Viver de qualquer modo é de todos. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Por isso que a gente tem que aprender a viver em paz primeiro conosco. A gente acha que a nossa paz depende do outro. Mas é o contrário. A nossa paz vai para o outro. É totalmente diferente, não é isso? Então, Jesus nos diz também lá numa anotação de João, quando ele diz assim para nós: deixo-vos a minha paz vos dou. E a gente pensa que essa paz que Jesus está falando aqui para nós é a paz do mundo. Não é a paz do mundo, é a nossa paz interior. Ele deixa a paz dele, porque Jesus era a paz. Ele vivia a paz. É essa paz que Jesus nos deixa. Deixo-vos a minha paz. E a gente acha que a gente só vai ter paz quando isso, quando aquilo, quando o outro, quando isso. E não é. Essa é a paz do mundo. A nossa paz é a nossa paz interior. E em João ele também fala assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo, olha o que Jesus falou: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é a paz. Isso é a paz. Tem uma música muito bonita do Nando Cordel, que no final a gente não vai cantar, vai ler para vocês, né? A música é A Paz do Mundo. E aonde é que a paz do mundo começa? Dentro de nós, dentro de cada um de nós. E a gente fica pensando na paz, fica pensando nas aflições da vida, e a gente muitas vezes, né, fala assim: meu Deus, me dai paciência. Meu Deus, me dá paz. E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai pedir a Deus. Quando a gente pede a Deus paz, a gente vai ter que treinar a paz, não vai? Você acha que Deus vai te dar a paz? Você pede, Ele vai te dar instrumentos para que você alcance a paz. Qual é o primeiro instrumento que Ele vai te dar para você praticar a paz? Os conflitos. Os conflitos. Quando a gente pede a Deus paciência, o que Ele vai te dar? Pessoas
objetos, até objetos, né? No dia desse a gente estava estudando aqui, que às vezes a gente tem vontade até de quebrar a torneira, não era, Gracilda, que a gente falou? Então, ele vai te dar, né, instrumentos para que você pratique a paz, pratique a paciência, pratique o bom ânimo. A irmã Dulce fala que um sorriso é a paz. Não é isso? O pacífico, o que ele faz? Muita gente acha que pacífico é tolo, né? Vocês já estarão falando? Alguém falar? O pacífico é tolo. O manso é tolo. O pacífico é aquele que promove a paz em si e na comunidade aonde ele atua. Esse é o pacífico. É esse que Jesus falou que vai ser chamado Filho de Deus. Então, esses são os pacíficos, não é? Tem uma... Eu trouxe aqui do dicionário, mansos. O que é manso? É um gênio, é brando, é suave, é meigo, né? É tranquilo, tem brandura e é um pacificador. O manso que está aqui no Evangelho. E o que é um pacificador? É aquele que promove a paz pessoal, né? E a paz social. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não é isso? Cada um tem a sua missão ou trabalho, não é isso? Aqui dentro do planeta Terra, cada ser humano tem o seu trabalho, cada ser humano tem a sua missão, e a gente vai olhando como tem no planeta Terra. Já teve, desde sempre, grandes pacificadores. Na Bíblia tem um caso muito interessante de Abigail, né? Abigail era uma mulher sensata. Abigail era uma mulher pacificadora. Ela era esposa de Nabal, né? Nabal era um homem muito rico, muito mau e muito rude. Mas Abigail era uma mulher sensata, sensível, belíssima. Está lá narrado na Bíblia em Samuel. Quem quiser lá estudar, está em Samuel. E o que aconteceu? O rei Davi manda uma comitiva à casa de Nabal para pedir a ele mantimentos para as suas tropas. Ele era um homem muito rico. Eu acho que era 3.000 ovelhas que ele tinha. Eu não gravo muito números, tá? Ele era muito rico, um homem muito rico. Tinha muitas terras, tinha muito gado, muitas ovelhas. E aí ele manda, né, que ele fosse lá pedir. Foram lá, né, os soldados do rei Davi para buscar lá o que ele tinha pedido. Qual foi a resposta dele, de Nabal? Disse para ele que ele não iria dar nada para ele. Que não iria mandar nada para ele. Por exemplo, que as pessoas que trabalhavam para ele, né, ele também não tinha obrigação de dar. Aí voltaram lá os súditos do rei Davi e contaram para o rei Davi o que tinha acontecido. O rei Davi ficou extremamente revoltado. O que ele fez? Pegou a tropa dele, mandou todo mundo embainhar sua espada e foram 400 soldados lá na casa para conversar com Nabal. Mas o que é que Abigail fez? Abigail era uma pacificadora, uma mulher sensata, belíssima por dentro e por fora. E o que é que ela faz? Ela vai, recebe os soldados do rei, entrega para ele suprimentos alimentícios, entrega para ele alguns cordeiros já assados, como fala na Bíblia, né, que é tudo figurado, pães,
e ela diz para eles: vão à minha frente, entreguem isso ao rei Davi, que depois eu vou atrás de vocês para conversar com ele. E assim Abigail fez. Foi lá, conversou com o rei ficou encantado com a fala de Abigail, e Abigail pede para ele misericórdia para com o esposo dela. Então, quem era Abigail? Está na Bíblia, uma pacificadora. E a gente conhece aqui na Terra alguns pacificadores, hein? Olha só uma reportagem interessantíssima que saiu. Traz nomes como Chico Xavier e Gandhi para reflexão sobre a paz. Isso foi em 2018. A galeria, era uma exposição, tá? A Galeria de Arte Ernesto, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, traz uma exposição de Os Pacificadores. Olha que lindo. Os Pacificadores. Mostra que enaltece os nomes de personalidades que entraram para a história por suas ações de defesa da construção da paz e da igualdade racial e social no mundo. A exposição foi produzida por meio de uma parceria entre a Federação Espírita Brasileira e a Federação Espírita Catarinense. São os protagonistas da mostra, compostas pela biografia, imagens e frases marcantes de cada um de seus personagens. Pacificadores, diz-nos a FEB. No decorrer da história, vemos diversos exemplos de pessoas que se dedicaram à paz, independente do país e de religião. Isso a gente tem que estar bem atento. Independente de país e de religião. Estas personalidades cravaram a sua participação na história por representarem o permanente sonho de construção de um mundo melhor, sendo considerados bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são eles, esses pacificadores? Madre Teresa de Calcutá. Olha a frase que ela diz para nós: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. Então a gente pode olhar para o companheiro do lado e sorrir para ele. A paz começa com um sorriso. A Madre Teresa de Calcutá não era brasileira, não era espírita. A Madre Teresa de Calcutá, como já diz, de Calcutá, na Índia, ela era da Ordem das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Os trabalhos dela, ajudar os mais pobres, fundou várias casas religiosas. Ela ganhou um prêmio Nobel da Paz por serviços prestados à humanidade. Outro pacificador, Nelson Mandela. Olha o que ele diz para nós. Sonho com um dia em que
todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Um pacificador. Nelson Mandela nasceu na África do Sul. Ele não era espírita e nem era católico, ele era metodista. Porque o pacificador independe de religião. O pacificador está dentro de cada um de nós. Por isso que a pessoa fala assim, nossa, fulano é espírita, ainda faz isso? Você está condenando a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é aquilo que naquele momento aquela pessoa fez. A doutrina espírita e todas as outras religiões, elas trazem pacificadores. Mas a paz ou a violência depende da opção de cada um de nós. Então, a Madre Teresa de Calcutá recebeu o prêmio... a gente está em Nelson Mandela. Desculpem. Sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. A gente não vive como irmãos até muitas vezes dentro da nossa casa, família, lá fora. Às vezes a gente não vive com o irmão dentro da nossa casa religiosa. Olha o sonho de Mandela. E ele dizia que ele sonhava também que um dia os filhos dele poderiam ser julgados pela moral, mas não pela cor. Ele era um pacificador. Ele lutou contra a opressão racial e pelo apartheid, né? Que a gente já sabe. Os negros, à época, não poderiam votar, né? E ele ganhou um prêmio Nobel da Paz, a luta contra a segregação racial. Quem é o outro que a gente conhece? O outro pacificador? Mahatma Gandhi, não é isso? Ele era brasileiro, africano, português, ele era indiano. Não significa que nos outros países não tenham pacificadores. Claro que tem, a gente trouxe esses, né? Mahatma Gandhi foi considerado o profeta da paz. Ele era um pacificador. E ele fala assim para nós, a frase que eu mais achei marcante para a gente trazer. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Lembra que eu falei que ninguém muda ninguém? Ele nasceu na Índia, né? Depois ele foi para a África do Sul para defender o povo hindu, não é? E a religião dele era o hinduísmo. Ele trabalhou para promover a paz entre os muçulmanos e os hindus. 5 vezes ele foi apontado para o Prêmio Nobel da Paz. E nenhum desses 5 ele ganhou. Tempos depois, o secretário, né, do Prêmio Nobel da Paz, ele diz assim, olha o que ele disse. Gandhi poderia ficar sem o Prêmio Nobel, mas a questão é se o comitê do Nobel poderia ficar sem Gandhi. É muito interessante, não é?
Qual é o outro pacificador que a gente conhece? Aqui no Brasil a gente ainda não citou nenhum, não é? A gente conhece pacificadores. Um deles é o nosso muito, muito, muito amado Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier. É um pacificador. Um homem simples que nasceu em Pedro Leopoldo, né, de uma família simples. A religião dele era espírita, como nós, né? A gente está falando, né? E o que o Chico fazia? Ele trabalhava pelos pobres, pela caridade. Ele era um grande pacificador. Mas olha as palavras dele para se mostrar para nós quem ele era, como ele era. A simplicidade é de tanta grandeza do Chico que a gente até se sente constrangido em falar sobre o nosso querido. Ele fala assim: eu sou uma formiguinha das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Esse era o Chico. Eu sou uma formiguinha das menores, hein? Que anda pela terra cumprindo sua obrigação. Um grande pacificador. Quantos livros o Chico não psicografou? 450 livros. Todos os direitos autorais do Chico foram para instituições de caridade. Então, esse é o nosso pacificador. Mas a gente não podia esquecer do nosso querido Divaldo Pereira Franco. É um outro grande pacificador. O Divaldo nos fala assim: estamos engajados na luta da paz contra a ignorância e é nosso dever ser o esforço de semear estrelas na grande noite, a fim de que as sombras sejam vencidas. Deve ser o nosso esforço de semear estrelas na grande noite, a fim de que as sombras sejam vencidas. Nós sim podemos ser uma estrelinha do que o Divaldo está falando aqui para nós. Nós podemos, nesse esforço, dentro da nossa escuridão ainda interior, começar a semear estrelas, né? Para que as sombras, as nossas sombras interiores sejam vencidas. Para que a luz se faça. Não foi isso? Não é isso que a gente sabe? Brilhe a vossa luz. E o Divaldo nos dá uma dica aqui. É um grande pacificador. Ele nasceu em Feira de Santana, né? E ele é espírita e a gente sabe do trabalho do nosso querido Divaldo. Com as famílias carentes, né? A pobreza. Então, aí a gente se pergunta, nós podemos ser pacificadores? A gente já tem bastante material hoje para refletir, não é? O que é isso? O que é ser pacificador? Como é que eu posso ser pacificador? Né? A gente já tem bastante material. E o Evangelho, vamos voltar aqui só para indo finalizar. Gracilde, está certo aquele relógio? Para a gente indo finalizar, né? Quando a gente vai ler aqui para relembrar injúrias e violências. Eu quero o que para mim?
A paz do mundo começa em mim. Eu quero a paz, eu busco a paz. Se nós buscamos e queremos a paz, nós teremos que começar a fertilizar o terreno do nosso coração físico e nosso espírito, né? Esse espírito imortal. A grande busca do espírito imortal é a felicidade. E para que a felicidade alcance esse espírito imortal, nós precisamos conquistar a paz. Observa que quando a gente não tem paz, nós estamos extremamente infelizes. Às vezes a gente tem momentos de paz e a gente observa como a nossa conduta, tanto moral como física, alavanca. Por quê? Porque nós precisamos dessa paz. Para quê? Para que a gente possa herdar a terra. A gente precisa voltar para a terra. Esse planeta lindo. Observa o planeta. Todo construído pela paz do Cristo. Ele disse: deixo-vos a minha paz. O mundo está em mudança, em transformação. E para que a gente acompanhe esse mundo, para que a gente herde a terra, nós precisamos ser mansos e pacíficos. Então vamos lá. A paz do mundo, como eu falei, começa em nós. Eu gosto disso. Eu gosto de ouvir dizer que a paz do mundo começa em mim. Aí eu observo que eu não dependo do outro para ter paz. Mas eu ainda, como sou muito criança espiritual, a maior parte das vezes eu acho que a minha paz vem do outro. A hora que eu conseguir fazer essa ligação, né? Entre o saber, porque a gente sabe, todos sabemos disso, é o saber e a prática. Nós seremos um mundo interno maravilhoso. E esse mundo interno maravilhoso reflete para o mundo exterior. Então, o nosso querido Nando Cordel, né? Claro, inspiradíssimo, né? Ele compôs uma música. A música é belíssima, foi usada em vários momentos, no encontro com o Divaldo que teve no Rio Centro, teve inclusive a paz do mundo, né, que ele veio trazer esse encontro aqui, na época no Rio Centro, e eu até fui nesse encontro, foi belíssimo. E ele diz assim para nós: paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz, pelas crianças. Paz, pela floresta. Paz, pela coragem de mudar. Paz, pela justiça. Paz, pela liberdade. Lembra o que a Amélia Rodrigues fala para nós? Que isso é a carta de alforria? Paz pela paz, a liberdade. Paz, pela beleza de te amar. Paz, para o mundo novo.
paz pela paz, a esperança, paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Dália pela palestra, os lugares. Senhor Jesus, eis que é chegado o momento do passe, e mais uma vez te pedimos, Senhor, envolva todos nós que aqui estamos, envolva os médiuns nas tuas bênçãos de amor, de paz e de luz. Abençoa suas mãos, que elas possam nos trazer a harmonia, a paz, o equilíbrio que tanto necessitamos. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos guias espirituais da nossa casa, possamos iniciar o passe, graças a Deus. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Essa mensagem de hoje, de Emmanuel, além túmulo, ela vem nos ajudar a desfazer uma dúvida que muitos de nós temos. A dúvida com relação ao momento da transição. O que é o momento da transição? O momento do desencarne. E com relação também à chegada no mundo espiritual. Nós temos, com relação ao momento da transição, nós temos no livro Céu e Inferno, no capítulo que fala de espíritos felizes. Por que eles são espíritos felizes? Porque trilharam o caminho do bem, aprenderam a fazer o bem. Tem ali mensagem, como do espírito Sanson. Ele deu mensagem quando ainda estava no caixão, antes de ser enterrado. A gente vê a qualidade desse espírito. Ele pediu aos amigos que o evocassem na hora, pouco antes do enterro, queria ver se ele conseguiria se comunicar. E ele, através de um médium, ele conseguiu se comunicar. Então, isso é para a gente ver que esse momento da transição, quem faz somos nós. Se seguirmos o caminho do bem, da paz, como estudamos agora de tarde, no caminho do amor, a transição não nos leva a nenhum sofrimento. É uma coisa normal para todo e qualquer espírito. E a chegada no plano espiritual também vai depender do caminho que nós trilharmos aqui. Se trilharmos o caminho do bem, o caminho do amor, a nossa chegada lá será até festiva. Temos notícias de pessoas que, ao desencarnarem, ao despertar daquele sono, ela já estava sendo recebida por familiares, por pessoas amigas, por pessoas queridas. Então, não houve nada de desesperador que pudesse trazer pânico. É claro que ninguém quer morrer. A gente quer continuar vivo. O mundo é belo, como disse a nossa companheira Dália. A gente precisa aproveitar isso. Ninguém quer morrer. Mas como todos nós vamos morrer, que a gente tenha consciência de quem vai fazer o momento da morte e a chegada no plano espiritual somos nós mesmos. Depende única e exclusivamente de nós, de trilharmos o caminho do bem. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora, então, agradecer a Jesus. Vamos voltar nossos pensamentos para Ele. Senhor Jesus, estamos, Senhor, agradecidos por esta tarde, aqui nesta casa de amor, pelo muito que recebemos de Ti e dos amigos espirituais. Nós te agradecemos,
Agradecemos aos amigos espirituais que nos ajudaram e pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos guias espirituais da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.